Bom dia, aliás, boa tarde, mas como diz meu amigo Luciano Pires, bom dia, boa tarde, boa noite, já que esse vídeo vai ficar salvo e a gente vai deixar isso disponível em todos os nossos canais. Então, sejam bem-vindos. Eu vou dar alguns segundinhos que o Instagram tá chamando o pessoal e aí já a gente começa. Muito bem-vindos. Vou esperar mais uns 30 segundinhos pra gente começar, tá? Para quem já entrou, se puder me dar um joinha, se estiver me ouvindo bem, por favor, quem já tá online, dá um joinha para mim, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Sejam todos bem-vindos, mais um resumo semanal, nosso segundo resumo semanal desse ano. Obrigada, show, muito bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou assessora de investimentos da RV4, sou a responsável aqui pelo escritório de São José dos Campos e vou fazer mais um resumo semanal. Serão 12 minutos de conteúdo do que aconteceu essa semana, do que a gente está vendo para o futuro, enfim, o que a gente está trabalhando. Sejam todos muito bem-vindos. Esse resumo vai ficar salvo no Instagram, vai ficar salvo também no YouTube e no nosso canal no Telegram. E por falar em canal no Telegram, eu vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando para fazer um jabazinho. Nós hoje estamos com alguns canais, então caso você, de repente não é uma pessoa que gosta de ficar acompanhando no Instagram ou não gosta de acompanhar, enfim, você tem algumas preferências, hoje a gente está no Instagram, a gente tem um grupo aberto para todo mundo no Telegram, então se você tem interesse, você não é cliente da RV4 ainda, você pode acessar esse grupo, lá a gente passa muita informação sobre economia, sobre o que está acontecendo no mercado. Além disso, a gente tem um grupo específico de renda variável. Esse grupo, ele é exclusivo para clientes da RV4. Então, se você ainda não é cliente da RV4, entre em contato com algum dos assessores da RV4 para você poder abrir sua conta e poder participar desse grupo. E além disso, ele também é um grupo que fala só de renda variável. Então, é um grupo que tem várias dicas sobre renda variável. Se você já é cliente da RV4, entre em contato com o seu assessor e pede para ele te adicionar nesse grupo, tá? A gente também tem o nosso canal no YouTube e no podcast. Então, não tem desculpa, você pode acompanhar a gente da maneira como você achar melhor, tá bom? E já temos algumas pessoas online, já estamos passando do horário, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o que a gente estava esperando, enfim, eu vou dar uma atualizada. Caso você tenha perdido o resumo da semana passada, você também pode voltar aí no Instagram e assistir, tá? Então vai ser esse resumo de hoje vai ser um complemento do que eu falei um pouquinho na semana passada. Vamos falar um pouquinho de bolsa, né? A gente começou a bolsa a semana acima dos 125 mil pontos. Ela tinha tido uma alta assim muito forte, a gente vinha em algumas semanas já com altas expressivas e essa semana a gente está fechando, pelo menos agora, a gente está com mais ou menos uma queda de 3,1% na bolsa, tá? Então a gente está aí na casa dos 121 mil pontos. Ela deu uma corrigida essa semana, o que é até natural, porque ela vinha de uma alta muito forte, né? Semana após semana subindo, então assim, é natural que a gente tenha um movimento de venda na bolsa depois de uma alta tão forte, mas também é justificado por algumas situações que a gente está vivenciando aí, e dentre elas, uma das coisas que chamou a atenção essa semana foi que o John Biden, ele anunciou uma proposta de estímulos de 1,9 trilhão, e isso meio que acendeu o alerta do mercado como um todo. Bom, bem na hora do resumo semanal tá passando o carro do ovo, então me desculpem, isso não tem como evitar. Mas enfim, o John Biden, ele anunciou esse estímulo, e por que acendeu esse alerta, né? Principalmente pela mensagem que ele tá passando, porque além do estímulo de 1,9 trilhão que ele anunciou, ele tá falando de ter como se fosse um pacote mínimo por pessoa de $1.400. E o que acontece é que a grande pergunta, né, isso surgiu muito no mercado em inglês, que é how much is too much, que quer dizer o quê? Quanto que é muito? Porque quando a gente olha para cada pessoa, né, para quem precisa de ajuda, ter $1.400 garantido ali, isso acendeu a luz do mercado, porque assim,
de onde, né? De onde vai sair isso? Como é que vai funcionar? Porque vai começar a ficar mais barato, começar a ficar mais interessante ficar em casa sem trabalhar do que ir procurar emprego, enfim. Então isso meio que deu uma acendida na luz vermelha do mercado pela mensagem, principalmente, que estava passando, porque espera-se que o Joe Biden seja um político que fique um pouco mais no meio do caminho. E esse é um movimento que traz muito para o lado social, um movimento que traz muito mais para a esquerda, né, pela questão democrata. Então isso acendeu a luz. As bolsas não responderam bem no mundo inteiro, apesar de que a bolsa americana, né, o S&P principalmente, ela está fechando com uma leve baixa, mas foi isso que deu um boom, assim, que assustou um pouco as pessoas e que assustou um pouco o mercado, né? Então, essa é também uma das coisas que fez o mercado ficar mais atento, ficar mais cauteloso. Além disso, a gente já tem falado há várias semanas da importância de ter produtos atrelados à inflação na carteira, porque é importante garantir uma rentabilidade real. A inflação fechou em 4,5% em 2020, a expectativa é que ela fique entre 3,5% e 4% para 2021, e assim, pode ser que fique um pouquinho mais, pode ser que fique um pouco menos, mas o ponto é, quando você consegue se você tem produtos atrelados à inflação, você consegue garantir uma rentabilidade real na sua carteira. Então a gente vem consistentemente falando sobre isso, nós ainda temos algumas oportunidades bem interessantes de produtos atrelados à inflação. Então, assim, fica de olho, é importante ter um percentual na carteira alocada em inflação para a gente ter um pouquinho de proteção aí, para você poder se proteger da inflação e conseguir equilibrar aí a sua carteira, né? Então, falando um pouquinho disso. Além disso, alguns números que chamaram a atenção. Varejo, saiu os números de varejo essa semana, varejo caiu 0,1%. Os números que saíram agora foram referentes a novembro, tá? Então, esses números eles sempre têm uns atrasinhos, não é dezembro, é novembro. Mas os números de novembro eles fecharam um pouco abaixo da expectativa, o varejo caiu 0,1% e era esperado que tivesse subido 0,3%, até por conta da Black Friday, né, que acontece no mês de novembro, então esperava-se que essa Black Friday pudesse trazer aí um crescimento para o varejo, mas na verdade o varejo acabou apresentando uma pequena retração no mês de novembro, tá? Isso também impactou o setor de varejo, então para quem acompanha viu que alguns setores, algumas empresas do varejo acabaram tendo uma queda nessa última semana, tá? E outro ponto de atenção aqui no Brasil especificamente é uma possível greve dos caminhoneiros. Então, quando a gente fala de greve, a gente já sofreu uma greve dos caminhoneiros em 2018, que balançou a bolsa, deu uma bagunçada na casa aí. Então, já está se anunciando uma possível greve dos caminhoneiros para 1º de fevereiro. Então, pode ser aí que a gente encontre e tenha uma certa volatilidade aí nos próximos dias. Vamos ter que acompanhar bem de perto. Por isso que quando a gente fala de bolsa e de ter posicionamento em bolsa, e entendam, com taxa Selic em 2% e previsão de não subir tão cedo, hoje saiu uma análise da XP dizendo que é muito provável que se voltar a subir vai ser só a partir do segundo semestre desse ano, podendo chegar aí até uns 3,5%, 4% no final de 2022. Então, quer dizer, a gente pode ter uma subida de taxa de juros, mas a gente ainda ela não vai ser imediata. E com uma situação onde você tem taxas de juros em 2% ao ano, fica muito difícil você ter uma rentabilidade boa se você não tiver um pezinho na bolsa, né? Só que quando você está na bolsa, você tem um risco maior. Então, a palavra que a gente tem usado consistentemente, semana a semana, dia a dia, com todos os nossos clientes é cautela, né? Estar em bolsa é extremamente importante nesse momento para a gente conseguir aumentar ganho, porém, a gente tem que ter cautela. Então, com a bolsa nesses níveis, é possível que a gente tenha aí uma variação, uma volatilidade, o cenário econômico ainda está muito instável, a gente tem melhoras, tem países já vacinando, enfim, mas a gente ainda espera volatilidade, tá? O que é isso? A gente ainda espera que a gente tenha variações acima do que a gente considera normal. Entretanto, de 2020 para cá, o normal, ele mudou muito, né? Então, assim, o ponto é, a gente ainda espera volatilidade. Então, é extremamente importante, se tiver posicionado em bolsa, de posicionar com proteção, de diversificar a carteira, de tomar cuidado na hora de entrar, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, tudo o beabá que a gente já vem falando, eu tô reforçando aqui porque a gente vai viver momentos ainda de bastante incerteza, momentos que a gente ainda pode ter muita volatilidade em bolsa, tá, pessoal? Então, assim, cada vez mais importante você realmente ter uma pessoa te ajudando, ter uma pessoa te assessorando
para poder tomar essas decisões, te ajudar, momento de entrar, momento de sair. E isso tudo a gente fala muito no grupo de mesa de renda variável da RV4, tá? Então peçam para o seu assessor colocar você lá caso você ainda não esteja. Deixa eu olhar minha colinha aqui para ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Bom, falando um pouquinho de dólar. O dólar ele teve uma queda essa semana, apesar de hoje estar subindo quase 1%. Ele abriu a semana na casa dos 5,46 mais ou menos, e tá fechando agora na casa dos 5,25, então a gente teve uma queda de pouco mais de 3%, na verdade quase 4%, 3,8%. Só que hoje tá subindo quase 1%, só hoje, né? Então, de novo, a gente tá vendo bastante variação em bolsa, a gente tem variação em câmbio, a gente tem variação em dólar. E o que ficou mais estável essa semana, que não teve variação, foi a taxa de juros. Então, a gente teve uma pequena variação, mas não muito. Na semana passada, a gente já tinha tido uma alta bem razoável na curva de juros, na taxa de juros futuro. Essa semana, ela ficou um pouco mais estável, tá? Então, a gente teve variações, mas foram variações menores. Bom, por incrível que pareça, meu tempo já está acabando. Tô olhando aqui, já tá dando 11 minutos. Então, assim, um resuminho bem breve do que aconteceu essa semana, do que a gente tá vendo. De novo, bolsa, cautela, essa é a palavra. Então, se for para entrar, entra aos poucos, entra devagar, entra com assessoria, entra com proteção. Taxa de juros, deu uma estabilizada, mas a gente ainda vai ver incertezas, assim como no dólar, e vamos todo mundo ficar de olho, tá bom, pessoal? Tenham todos um excelente final de semana, nos procurem para entrar e para acessar os nossos canais de comunicação. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, pode me mandar informações. Abraço para vocês, bom final de semana, um beijão.